Igreja, Deus ainda fala. É que eu acho que se calhar nem todos nós percebemos isso. Deus ainda fala, igreja. É porque orar, eu se calhar vou escandalizar alguns irmãos, mas orar não é falar com Deus. O quê? Orar não é falar... É que eu ouvi isso já tantas vezes dentro da igreja. O que é oração? Orar é falar com Deus. Não é nada. Orar não é falar com Deus. Orar é falar e ouvir Deus. Foi o que a Elizabeth basicamente veio aqui testemunhar. Eu parei para ouvir o Senhor, para ouvi-lo. E tantos de nós somos prós de igreja, nós somos prós da oração, mas não somos prós da audição. E orar é ouvir Deus e falar com Ele também. E igreja, tudo começa com uma vida de oração. Eu vou-te dizer, não dá para a gente ter uma vida com Deus sem Deus. Isto parece que é simples, mas não é assim tão simples. Não dá para nós termos uma vida cristã sem uma vida de oração. Não dá para nós vivermos assim. Tudo começa na oração. E deixem-me dizer, eu não sou o mais espiritual que está aqui de certeza absoluta. Não sou. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã é que tudo começa na oração, igreja. Então, se nós não formos pessoas de oração, se nós não formos famílias de oração, se nós não formos uma igreja de oração, a gente pode continuar a ter cultos. A gente pode continuar a levantar os braços. A gente pode continuar a cantar canções, podemos continuar a ouvir pregações aqui ou nas redes sociais. Há coisas que nunca vão mudar, a não ser que tu vás para o teu quarto de joelhos e comeces a ouvir o Senhor. Está toda a gente aí? Não é preciso mais um xarará. Não é preciso mais um pozinho. Não é preciso mais uma oração. Não é preciso mais uma pregação. É preciso tu no teu quarto de joelhos a ouvir o Senhor. É tão simples, mas às vezes parece que é tão difícil porque a gente quer o resultado rápido, quer a fórmula rápida. Não, tudo começa quando tu fechas a porta do quarto, tu te metes de joelhos e não começas só a relatar o teu dia todo ao Senhor, mas tu começas a ouvi-lo e a dizer, Senhor, o que é que tu tens para mim hoje? O que é que tu tens para me dizer? E igreja, se nós começássemos a ter ferramentas para começarmos a ouvir e a solucionar os problemas da nossa vida a partir daquilo que Deus diz e não a partir daquilo que o mundo diz. É porque nós dizemos que nós somos cristãos, mas vamos à procura das soluções do mundo tantas vezes. Eu estou com este problema, mas há um que está lá em cima, o Deus Todo-Poderoso, que só Ele pode fazer algumas coisas que nenhum medicamento pode fazer. Está aí alguém, igreja? Eu não sou contra o medicamento, mas há coisas que Ele pode resolver no teu coração que não há medicamento que faça. Não há médico que faça, não há pessoa que faça, não há pregação que faça, não há ninguém que faça a não ser o Senhor. Então bora estar com o Senhor. Bora estar com Ele. Bora aprender a ouvi-lo. Bora aprender a escutá-lo. Bora aprender a vivê-lo. Para que a nossa vida seja realmente uma vida com o Pai. E que nós saibamos efetivamente que sem Ele nós não temos nada. A gente sabe isso, então por que a gente não vive isso? E eu percebo que ao longo de cada vez mais pessoas que vou conhecendo, cristãos que vou conhecendo, alguns não sabem. Uma das perguntas que eu ouvi mais, ou uma das afirmações que eu ouvi mais depois da oração intencional foi: porquê é que nunca ninguém me ensinou a orar assim? Então há pessoas que nunca aprenderam a orar, mas é preciso aprender a orar. Olha, era uma coisa tão importante que foi das primeiras coisas que os discípulos pediram a Jesus. Jesus ensina-nos a... Então calma aí. Não tem que aprender a orar. Tem que aprender a ouvir Deus. Só que isso é uma coisa que não é falada se calhar, olha, no contexto católico, que é o contexto português. Onde eu nasci, onde eu cresci. Isso não era falado. Porquê? Porque não interessava que as pessoas aprendessem a ouvir falar a Deus. Se elas aprendessem a ouvir, se calhar, havia muita coisa que mudava na cultura. Não interessava que as pessoas aprendessem a escutar Deus. Se calhar há muitas igrejas ainda hoje em dia que não interessa que as pessoas comecem a escutar Deus, porque no dia em que elas começarem a escutar Deus, muita coisa vai mudar. Mas se nós começarmos a ter ferramentas para escutá-lo, eu acredito que há muita coisa que pode mudar. Abre a tua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. E diz assim: é para a liberdade que Cristo nos tornou livres, ou então que Cristo nos libertou. Mantenham-se então firmes. Toda a gente pode dizer isto, por favor? Mantenham-se então firmes.
E não se permitam ser novamente oprimidos pelo jugo da escravidão. Bora dividir isto em 3 secções. Primeiro, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, grita isso aí sobre a tua vida. Cristo quer a minha liberdade. Mas como se o teu clube de futebol tivesse sido campeão. Cristo quer... Mais alto, igreja, por favor. Cristo quer a minha liberdade. É que a palavra de Deus está a dizer isso. Igreja, Ele pagou um preço por isso. Ele pagou um preço naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres. A liberdade de Cristo, que Cristo nos quer dar, é da sua vontade, não é uma invenção da nossa cabeça. Eu quero ser livre. Não! É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Ele quer isso. Ele quer que nós andemos em liberdade. Segunda coisa, mantenham-se então firmes. Escuta, nós precisamos, esta é a parte que a gente gosta da primeira parte, mas depois esta segunda diz assim, mantenham-se então firmes. Então espera aí, Cristo na cruz conquistou a minha liberdade, mas eu agora tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que permanecer... Oh, calma aí. E há pessoas que não entenderam isso ainda. Há pessoas que vivem de uma maneira onde é Cristo já me libertou, então está tudo resolvido na minha vida. Está tudo tratado na minha vida. Todas as correntes foram quebradas. Isto é bem fixe de dizer, para a malta vir à igreja. Isto é top. Mas depois a gente vai para a realidade e vemos cristãos frustrados porque afinal não é bem isso. Porque ainda há feridas que eu tenho há muitos anos. Porque ainda há emaranhamentos que eu tenho na minha vida, porque ainda há falsas crenças que eu tenho. Deixa-me dizer, não é porque tu te converteste que a tua mente foi apagada. Está aí toda a gente? Claro que há vida nova em Cristo. Claro que há vida nova em Cristo. Mas há toda uma história para trás. A condenação que Cristo nos livra é a liberdade da condenação dessas coisas. Não quer dizer que essas coisas todas desaparecem. Eu, quando me converti há 11 anos atrás, houve coisas que Cristo mudou naquele dia onde eu me converti. Há coisas as quais eu luto até ainda hoje. Ainda hoje eu luto. Porque tive 25 anos de mundo. Há coisas que ainda Cristo não me libertou. Libertou-me. Ainda sofres, ainda sofro. Ainda tens coisas por resolver, André. Ainda tenho tanta coisa por resolver. Isso significa que Cristo não me libertou? Claro que não. Cristo libertou-me para uma vida completamente nova e eu sou livre nele. Só que eu tenho que permanecer firme. Senão, o que é que vai acontecer? Olha como é que acaba o versículo. E não se permitam ser novamente oprimidos pelo jugo da escravidão. Deixa-me dizer isto. Não te permitas ser oprimido por aquilo que um dia te prendeu. Estás aí? Fica firme. Ao ponto de não deixares que aquilo que um dia te escravizou te venha a escravizar agora, porque tu agora conheces Cristo e antes tu não conhecias. Amém? Então calma aí. Cristo quer a minha liberdade, primeira coisa. Segundo, eu tenho que permanecer firme na liberdade de Cristo. Terceiro, não deixes que aquilo que um dia te escravizou te venha agora a escravizar outra vez, porque tu estás livre em Cristo, irmão. Só que tenho que permanecer firme. Quando diz, não, Cristo já conquistou tudo por mim, já tenho a vitória toda, já tenho tudo. Oh, não! E depois vivemos vidas frustradas. E as pessoas olham para nós, para além de nós olharmos para nós e dizermos assim, porquê é que eu sou assim? Alguém alguma vez já fez essa pergunta? Ou então se calhar, porquê é que não porquê é que eu sou assim, mas porquê é que eu estou assim? Estou sempre com raiva. Estou sempre com ciúme. Estou sempre com inveja. Estou sempre com luxúria. Estou sempre com este vício atrás. Estou sempre com este pecado atrás. Parece que esta coisa não me larga. Porquê é que eu sou assim? E porquê é que eu estou assim? E há algumas coisas que nos prendem, que nós conseguimos identificar claramente. E à medida que eu estou a pregar, há coisas que estão a vir à mente de alguns de vocês a dizer, eu sei exatamente o que é que me prende. Se calhar é um vício, se calhar é um pecado, se calhar é um relacionamento. Coisas que te prendem de viver a tua liberdade em Cristo. Mas escuta só, todos nós estamos aqui nesta sala. Há coisas que ainda nos estão a prender, que a gente nem sequer sabe que aconteceram lá atrás na nossa vida. E isto não é nenhum tipo de misticismo, não. Simplesmente há coisas que aconteceram lá atrás, que a gente já nem sequer se lembra, que moldam. Porquê? Porque há sempre uma razão para a gente estar como está. Se calhar tu já não te lembras dela, mas há sempre uma razão.
lembra-te isto, há sempre uma razão. A gente pode não entender, a gente pode não se lembrar, a gente pode não saber, mas há sempre uma razão para nós estarmos da maneira que nós estamos. Um dos meus artistas cristãos preferidos chama-se Corey, e ele lançou um álbum há um ano atrás, em que há um refrão de uma canção em que ele diz assim: nós estamos todos partidos, quem diz que não está é mentiroso. Eu amo aquela canção, eu já ouvi aquilo vezes sem conta. E o refrão da música é só isso: nós estamos todos partidos, quem diz que não está a mentir. Então a questão é: quem é que quer ser reconstruído, moldado pelo Senhor, que pode reconstruir e moldar todas as coisas? Então nós hoje vamos aprender só 2 coisas que todos nós temos que lidar, temos que aprender a lidar com elas. E a primeira coisa são feridas. Todos nós, deixa-me dizer isto, toda a gente vai ver esta pregação depois lá em casa também. Todos nós, aqui e em casa, todos nós temos feridas. Alguns querem se esquecer disso. Alguns não se querem lembrar disso. Alguns não querem que Deus sonde isso porque é demasiado desconfortável, tal e qual como a irmã Elizabeth trouxe aqui hoje. Todos nós temos feridas. Quem disser que não tem está a mentir. Então, se nós formos uma igreja vulnerável e se começarmos a perceber que temos feridas e que essas feridas têm moldado algumas coisas na nossa vida, nós vamos começar a pedir ao Senhor que cura todas as feridas, amém? Para começar a sarar. E vamos esquecer que eu preciso das ferramentas do mundo para a cura que só Deus me pode trazer. Eu ouço isso tantas vezes. Eu estou com este problema, então eu vou ao psicólogo. Glória a Deus pelos psicólogos, nada contra. Mas há coisas que nenhum psicólogo vai resolver. Eu estou com este problema, vou ao psiquiatra, glória a Deus pelos psiquiatras. Há coisa que nenhum psiquiatra vai resolver. Eu estou com este problema, vou começar a tomar esta medicação. A medicação não vai resolver. Porque é um problema do... Lucas 15, versículo 8 ao versículo 10. Vamos perceber como é que eu limpo as feridas do meu coração de acordo com a palavra de Deus e não com o último guru que está aí do gospel. Pode ser, igreja? Bora à palavra de Deus antes dos gurus do gospel? Pode ser? Então bora lá. Suponham também que uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma delas. O que é que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até a encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Todos nós fomos a moeda perdida. Está aí alguém? Então, quando está a falar de moeda perdida, está a falar de mim e está a falar de ti. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. Quando eu leio isso, a primeira coisa que eu gostava de saber é como é que a moeda se perdeu. Como é que a moeda se perdeu? Quem é que está aqui que nunca deixou cair uma moeda do bolso? A culpa foi da moeda? Então deixa-me dizer uma coisa. Aquela ferida que tu tens no teu coração que não foi curada até hoje, não é culpa tua. Alguns vieram à igreja hoje só para ouvir isso. A ferida que tu tens no teu coração não é culpa tua. A culpa não é da moeda. A moeda não fez nada. Ela caiu do bolso. E foi parar debaixo da cômoda. E a cômoda estava suja, estava escura, e é assim que tu tens sentido. Apesar de seres cristão, escuta, apesar de estares em Cristo, tu tens sentido escuro, oprimido e sujo, por causa de uma coisa que nem sequer é culpa tua. Está aí alguém? Então ouviste, a culpa não é tua. Podes dizer isso para ti, não tens de dizer em voz alta. Diz, a culpa não é minha. A culpa não é tua. A culpa não é da moeda. Ela está ferida, ela está escondida por algo que lhe fizeram a ela. E é por isso que ela está e que ela se encontra naquele lugar. Então há uma necessidade da moeda, que é o que é dela ser encontrada. E alguns de nós estamos a viver assim as nossas vidas. Eu só queria ser encontrado por Deus. Só queria que Deus me encontrasse no meio da confusão da minha vida, no meio do caos da minha vida, no meio dos problemas da minha vida. Deus, eu estou aqui. Será que tu não vens? Será que não vês que a tua moeda perdida está aqui no meio do caos da vida, Deus? Está aí alguém?
Eu só quero que tu me encontres, Deus. Eu só quero que tu me limpes, Deus. Eu só quero que tu ilumines, Deus. Traz-me à luz, Senhor. Limpa aquilo que precisa de ser limpo. Olha para esta moeda escura que está aqui. Sou eu a moeda. És tu a moeda que está perdida. Então vamos à melhor parte, que é: há solução para as feridas de acordo com a palavra de Deus. Então bora limpar. Alguém quer limpar alguma ferida hoje? Aqui, igreja, alguns de nós achamos que vimos à igreja para a gente estar a consumir a pregação, para a gente estar a consumir alguns princípios, mas hoje a gente vai treinar a palavra de Deus. Está aí alguém? Eu disse que ia ser diferente hoje, então se tu vieste a um culto difícil, Monteiro, hoje é o culto difícil, irmão. Porque nós vivemos numa geração de acamados espirituais, igreja, que a gente sabe muitos versículos, mas mete poucos em prática. Então tu não precisas de aprender mais versículos. É aqueles que tu sabes, olha para 1/10 deles e começa a praticá-los, irmão. Se isso começar a acontecer, a mudança vai começar. Não precisas de ler. Tu já sabes o que é que está lá a dizer na palavra. Claro que todos precisamos de mais conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, se calhar tu sabes mais para aquilo que tu estás a praticar. E se calhar era bom tu saberes um pouco menos, mas praticares um pouco mais. Porquê? Porque a palavra de Deus está a dizer em Tiago 2,14: que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Está aí alguém que tem fé? Está aí alguém que tem fé ou não? Então, mas espera aí, o que é que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não a põe em... Olha agora, que essa é das perguntas mais difíceis que a palavra de Deus vai trazer. Será que essa fé lhe trará a... Opa! Então nós vamos praticar agora a palavra de Deus com a solução das feridas. E a solução das feridas é muito simples, chama-se perdão. E nós hoje vamos tirar um tempo para perdoar quem em algum dia nos fez sair como moeda do bolso. Então nós vamos tirar um tempo de oração intencional agora. E alguns de vocês já sabem quem é essa pessoa. Vocês já sabem quem são essas pessoas. Se calhar é o teu pai. Se calhar é a tua mãe. Se calhar é alguém da tua família. Se calhar é um amigo teu. Se calhar é alguém que entrou na tua vida lá atrás e que tu nunca mais viste. E que houve uma ferida que até hoje está no teu coração. Colossenses 3,13 vais dizer assim: ajudem-se uns aos outros e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos... O Senhor perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Então eu digo que sou crente, mas eu não perdoo. Será que essa fé lhe trará a... Então não eu podia continuar aqui a pregar, eu tenho muita coisa para pregar. Não vale a pena. Para que é que eu vou pregar? De que é que adianta mais uns princípios da palavra de Deus se nós não estamos no fundamento, igreja? E dizer assim, se eu digo que eu tenho fé, mas eu não sou capaz de perdoar a pessoa que me magoou há 15 anos, há 5 anos, se eu não sou capaz de perdoar, tu queres avançar na tua... Eu quero avançar, então não precisas de mais pregação. Precisas da prática do perdão, que é das práticas mais bíblicas que há, e a gente vai tirar um tempo para fazer isso agora. E a primeira coisa, como é que eu perdoo os outros? Eu cancelo a dívida que eles têm comigo. É a primeira coisa que eu faço. Tira notas, se tu quiseres. Como é que eu perdoo os outros? Eu cancelo a dívida que a pessoa tem comigo. Ou seja, eu liberto-me da pessoa. E alguns de nós não conseguimos progredir na nossa vida. Sabem porquê? Porque a gente ainda não perdoou. A gente ainda está amarrados à pessoa que nos feriu há uns anos lá atrás. Porque nós somos espíritos a dizer, não, eu perdoo. Não, eu já perdoei. Não, eu já esqueci. Não esqueceu nada. Não, eu já perdoei. A gente já seguiu em frente. Não seguiu. Tem que cancelar a dívida com a pessoa. A segunda coisa é libertá-la de qualquer julgamento que tenha feito. Porque o julgamento pertence a... Então há muitos exemplos de quando eu vejo, por exemplo, de pais que bateram nos filhos. E os filhos que serão revoltados com os pais. Porque é que o meu pai bateu-me? E o filho fica a olhar para o pai sempre. O meu pai sempre me bateu. E criou uma expectativa que o pai dele tinha que ser um pai topzaço, perfeito, etc. Que só Deus pode ser. E depois o filho conheceu o avô e percebeu que o avô era 10 vezes pior do que o pai era para ele. Está aí alguém? E diz assim, agora eu percebo o meu pai.
E na cabeça do meu pai ele é melhor para mim 10.000 vezes do que o meu avô era para ele. Não julgues os outros, porque a maneira como nós julgarmos os outros, nós vamos ser julgados por... Então calma aí quando a gente faz o julgamento. Porque tu não sabes os motivos pelos quais aquela pessoa te aleijou. Estás aí? Tu não sabes quais é que... Nós não sabemos os motivos todos, nós não sabemos a história toda. Sabes qual é que é a melhor parte? Nós não temos que saber, igreja. A gente não tem que saber. Deus não diz assim, para tu perdoares tens que saber tudo. Não, tu tens que perdoar. E a maneira como tu fazes isso é tu cancelas a dívida que aquela pessoa tem contigo por te ter magoado, por te ter abandonado, por ter deixado cair do bolso, por ter aberto essa ferida que está aí no teu coração, na tua alma. A segunda coisa é que tu libertas a pessoa do julgamento que tu fizeste sobre ela. E a terceira coisa é que tu pedes a Jesus para suprir a necessidade que essa ferida te abriu. Então a gente vai praticar isso agora. Eu ia pedir ao Andrés para desligar as luzes, por favor. E para aumentar um bocadinho a canção de fundo. E vão aparecer 3 frases ali atrás, agora. E essas 3 frases vão ser as frases da oração intencional que tu vais fazer neste momento. Em que vai aparecer o nome. Acho que está um bocadinho mais em baixo. Está a seguir a passagem de Mateus 7, 24 a 27. Em que tem 3 pontos, o 1, o 2 e o 3. A seguir a Mateus 7, 24. E vai aparecer o nome da pessoa. E nós vamos tirar agora 2 minutos para ouvir Deus, tal e qual como a Elizabeth disse. E alguns de nós já sabemos quem é essa pessoa, mas outros de nós, se calhar temos que sondar a Deus. Deus, quem é que me feriu, quem é que me magoou? E eu acredito que hoje vai ser um dia de perdão nesta casa, amém? Podemos meter em prática a palavra de Deus. Agora, será que todos vão meter? Eu não sei, mas quem tiver fé para isso, que o faça. Nós, enquanto igreja, só estamos a criar espaço para fazer discípulos de Jesus, igreja, amém? Não para entreter pessoas para vir ouvir alguma coisa, mas para fazer discípulos. Então nós vamos... Levanta um pouco a música de fundo, por favor. E eu gostava que, no espaço onde tu estás, nós vamos tirar 2 minutos. Tu vais pensar, ou se calhar tu já sabes quem é essa pessoa, e tu vais dizer a primeira parte. Vais dizer o nome da pessoa. E vais dizer, hoje eu decido perdoar-te por esta dívida que me deves. Vais dizer, perdoo-te por... E tu sabes o resto. Por não ter estado lá para mim quando eu precisei mais. Por me teres abandonado. Por me teres largado no meio da rua. Por nunca teres providenciado. Tira 2 minutos e diz essa frase. Não apenas deixe no teu coração, mas fala essa frase. O passo número 2 que nós precisamos de fazer é agora dirigir-nos ao Senhor e dizer, Senhor, hoje eu escolho perdoar aquela pessoa. Não mais julgá-lo e cancelar esta dívida que ele tem para comigo.
estou arrependido por o ter julgado e entrego todo o julgamento a Ti. Peço-te que abençoes essa pessoa pela qual estás a orar. Ponto 3, nós vamos pedir a Jesus para suprir a necessidade que foi aberta pela ferida. Jesus, eu peço-te que supras a minha necessidade de, e tu sabes, de identidade, de filiação, de segurança. E pergunta-lhe, e fica 2 minutos a ouvi-lo. Pergunta-lhe, posso confiar em Ti, Jesus, para me ajudares e suprires estas necessidades? Amém. Obrigado, Jesus, porque Tu estás a trazer perdão esta manhã, Pai. E Tu estás a libertar pessoas de correntes, pessoas que estavam presas a feridas do passado, e hoje, Senhor, Tu estarás a trazer cura, Senhor, pelo aquilo que diz a Tua palavra e pelo que o Teu Espírito faz em nós, Senhor. Agradeço-te por todas as pessoas que Tu estás a libertar esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos acender as luzes. O que Tu acabaste de fazer durante estes minutos agora foram uns minutos de oração intencional. Não foi eu vou ali ao quarto orar. Não. Eu acredito que para muitos de nós, a partir de hoje, o nosso tempo de oração se calhar vai começar a ser um bocadinho diferente. O que é que tu foste fazer hoje à igreja? Olha, fui aprender a orar, se calhar de uma maneira que eu ainda não sabia como é que eu havia de orar. Mas quando tu aprenderes a orar desta maneira e a ter isto como um flow, como um hábito teu, eu garanto que tu nunca mais vais ter aquela tendência de eu vou ali orar 10 minutos e a tua mulher e o teu marido vão ficar escandalizados a dizer tu foste orar e ficaste lá 2 horas. E tu, o quê? 2 horas? É? Porquê? Porque há uma sede no nosso coração de ouvir o Senhor. Não de ir para lá, não, mas de ouvir o que o Senhor tem para trazer para cada um de nós. Esta última coisa que nós estávamos a dizer agora. Senhor, vem suprir a necessidade que eu tenho. Deixem-me deixar isso claro. Não é o Deus que cumpre as minhas vontades, é o Deus que supre as minhas necessidades.
A gente gosta de orar ao Deus que cumpre as nossas vontades, mas não é isso. É o Deus que supra as nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de, toda a gente pode dizer a palavra, suprir. Ele há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês... Eu não estou a orar ao Deus que vai fazer as minhas vontades. Eu estou a orar ao Deus que supra as minhas necessidades, porque há necessidades que eu tenho, que Ele criou para Ele as cumprir. Então nós vimos uma questão que todos nós temos. E hoje eu acredito que nós estamos a aprender a limpar as nossas feridas. Podemos ir só para mais um, igreja? Não. Ok, então vamos acabar aqui. Não, vamos mesmo a este segundo, porque eu acho que Deus ainda quer falar aos nossos corações. Nós aprendemos a limpar feridas, mas nós precisamos de aprender a desembaraçar isto. Porque as vidas de muitos de nós que estamos aqui esta manhã são assim. Todas enroladas. E esse vem o segundo ponto de coisas que nós precisamos de aprender a fazer. Não é só limpar feridas, mas é desentrelaçar emaranhamentos que nós temos. Votos, coisas que nós fizemos no passado que a gente já nem sequer lembra. André, mas eu nunca fiz nenhum voto interno, eu nunca fiz nenhum voto com ninguém. Claro que tu fizeste, só que tu se calhar já não te lembras. Como assim? Lembras-te daqueles 10 anos que tu tiveste a gritar dentro da tua cabeça que tu nunca ias ser feliz? Lembras-te daqueles 5 ou 15 ou 20 anos que tu andaste a gritar sobre ti: eu nunca mais vou confiar em ninguém. Está aí alguém, igreja? Não fizeste o voto? Quando tiveste tu a gritar dentro da tua própria cabeça que tu nunca mais ias confiar em ninguém. Que tu nunca mais ias ser feliz depois daquele relacionamento não ter dado certo. Quantas vezes tu disseste isso dentro da tua cabeça? É claro que Cristo te libertou. Amém? Mas é claro que tu disseste isso sobre ti durante muitos anos, verdade? Então calma aí. Claro que Cristo me libertou, só que há coisas que têm que ser desemaranhadas, igreja. E não vai ser assim, olha... Posso tentar, se alguém quiser vir aqui tentar, pode tentar desemaranhar isto tudo. Não vai ser muito fácil. Este aqui então, meu Deus, é que alguns ficam mais pequeninos, alguns a gente está assim. Este aqui, duvido. Sabe o que é que a gente tem que fazer? Isto é uma imagem da nossa vida. De coisas que a gente está a tentar desentrelaçar há muitos anos na nossa vida. Mas a gente tem que chegar. Tem que quebrar isso no nome de Jesus. Não tentes desentrelaçar mais, meu. Isso é aquilo que tens estado a fazer ao longo de muitos anos, não tem dado certo. Tu foste tentar desentrelaçar no psicólogo, no psiquiatra, na medicação, com aconselhamento, com tudo e mais alguma coisa, e ainda está lá. Porquê? Porque só Jesus pode quebrar com o sangue dele. Está aí alguém, igreja? Então hoje de manhã a gente vai quebrar algumas coisas. A gente vai quebrar alguns votos. E agora a gente não vai ser a última passagem que nós vamos ler hoje. E nós não vamos estar a falar mais da moeda perdida. Nós vamos estar a falar de algo que está lá também. Mas agora não é a ovelha perdida. Adivinha quem é que está perdido? É a ovelha. E todos nós somos a moeda, mas todos nós também somos a ovelha. Lucas 15, capítulo 4, versículo 4 ao 7, diz, ouve bem. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até a encontrar. Quando a encontra, põe-na aos ombros todo satisfeito. Isto é o que Jesus faz com a nossa vida. E ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo porque já encontrei a minha ovelha perdida que andava perdida. Da mesma maneira digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. E sabe, bocado a gente estava a perguntar como é que a moeda se perdeu. Agora pergunto como é que a ovelha se perdeu. Se calhar foi lá ao fundo porque a relva estava mais verde. Deixa-me ir ali comer aquela relvinha que está um bocadinho melhor, e depois olhou para trás e já o rebanho tinha ido todo embora. Ela está perdida e ela quer ser encontrada.
ela precisa de ser resgatada e ela precisa de ser liberta. E é tão fácil nós contextualizarmos isto. Pessoas que, por exemplo, não conseguem ter um novo relacionamento porque o relacionamento antigo que elas tiveram foi péssimo. Mas Cristo libertou-me ou não? Mas o relacionamento foi péssimo ou não? Eu não consigo avançar porque eu tenho essa parte da minha vida emaranhada. E eu preciso de pedir ao Senhor Jesus que venha quebrar todos os laços que eu fiz com essa pessoa para que eu possa avançar para um relacionamento novo. Na liberdade que Cristo tem para mim. Está aí alguém, igreja? Porquê é que eu não consigo avançar? Oh, Deus faz. E Deus diz, já fiz. Eu quero quebrar isso no nome de Jesus. A palavra vai dizer isso em 2 de Pedro 2,20, vai dizer: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, e todos nós fomos contaminados pelo mundo, seja com relacionamentos, com formas de pensar, com o que quer que seja, escuta, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha agora, se deixam Eu conheço Cristo, eu sei que Ele é a minha vida, eu sei que Ele é a minha verdade, mas eu estou tão marado ainda com aquilo que aconteceu no meu passado, que o que é que acontece? Eu deixo-me enredar novamente. E são vencidos. Sendo que o seu último estado tornou-se pior do que o... Isso é quantos de nós não vimos? Pessoas que tinham uma vida na desgraça, relacional, espiritual, emocional, física, etc. Elas vêm a Cristo. E depois delas virem a Cristo, passado uns anos, aquilo fica uma confusão que era pior do que antes de quando elas estavam em Cristo. Está aí alguém? Não fui o único a ver ainda, pois não? Porquê? Porque há coisas que os medicamentos não quebram. Que são coisas espirituais, são coisas emocionais. Que só o sangue de Jesus vai quebrar. Então, esta manhã eu queria chamar o grupo de louvor. Nós vamos ter tempo para quebrar algumas coisas na nossa vida esta manhã, pode ser? Alguns estão motivados porque sabem que todos nós temos coisas emaranhadas. Eu sei que quando eu vou para uma sessão do Freedom Prayer, eu já vou com aquela ansiedade que é uou. Porque todas as sessões que eu tive de oração intencional, todas as sessões que a minha esposa teve de oração intencional, Deus sempre falou de alguma ferida ou de algum emaranhamento. Todos nós, escutem igreja, todos nós estamos cheios disto, mas ainda assim nós podemos ser livres em Cristo. Tem alguém? Só que nós temos de começar a cortar o que precisa de ser cortado. Uma das coisas que eu aprendi nesta formação, eu já fiz a formação do Freedom Prayer 3 ou 4 vezes, uma das coisas que eu aprendi agora foi esta imagem que veio à minha cabeça. Que se falou inclusive lá na formação e que eu depois fiquei com ela na cabeça. Que era como se nós fôssemos assim um daqueles balões de ar que quer subir. E que tem muitos balões que para subirem mais alto eles precisam de ser cortados, porque à medida que tu fores cortando aquilo vai voando cada vez mais alto. E é exatamente isso que nós estamos a fazer quando nós vamos para um lugar de oração com Deus. Nós vamos cortar o que precisa de ser cortado. Nós vamos limpar as feridas que precisam de ser limpas. E a minha função enquanto pastor desta casa, a nossa função enquanto igreja é ajudarmos uns aos outros a limparmos as feridas que temos. Só que escuta, nós não podemos fazer isso com aconselhamento. Nós temos que fazer isso levando-nos uns aos outros para o conselheiro. É isso que a gente está a fazer esta manhã. Chega de aconselhar. Eu acho que tu devias... Está calado. Tu não achas nada. Fica calado. Não achas nada, meu. Leva para o conselheiro que cura, que limpa, que ilumina, que faz todas as coisas novas, igreja. E que o maior nó na tua vida, tal e qual como a Elizabeth partilhou esta manhã, coisas da infância dela, há muitos anos atrás, que ainda estavam emaranhadas. Escuta, há coisas na tua vida que podem ser quebradas hoje, agora, pelo nome de Jesus, igreja. Tu crês nisso? Então, tal e qual como nós vimos aquelas 3 frases, vão aparecer aqui agora as 3 frases, que são ferramentas para nos ajudarem, de acordo com a palavra de Deus, a quebrar tudo aquilo que precisa de ser quebrado. Alguns de nós precisamos de quebrar coisas que nós fizemos a nós mesmos. Quando tu disseste, ano após ano após ano, eu nunca mais vou ser feliz, tu hoje vais tirar isso da cabeça. E a partir de agora tu vais começar a dizer, em Cristo eu tenho toda a alegria que eu preciso.
Não é uma oração, é uma vida de anos a repetir o contrário, a renunciando às mentiras que Satanás colocou na tua cabeça, que tu nunca ias ter um relacionamento, que o teu casamento nunca ia ser bom, que nunca ias voltar a ter um trabalho, que nunca a tua família ia ser restaurada, que tu nunca ias voltar à igreja, que Deus nunca te ia perdoar. Isso vai ser renunciado hoje no nome de Jesus. E tu vais quebrar isso para que Deus seja glorificado e para que nós possamos crescer com a tua fé. Porque foi isso que aconteceu com Pedro quando ele saiu do barco. Toda a gente ficou, uou! E quando há coisas que são destravadas na tua vida, a nossa fé aumenta. Por causa daquilo que Deus está a fazer na vida do Vítor, na vida do Marcos. Eu olho e eu vejo-me a aumentar a minha fé por aquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas, igreja. Deus tem estado a falar connosco. Será que tu consegues ouvir, igreja? Será que tu consegues ouvi-lo? Ele está aqui. Ele está aqui, igreja. E Ele quer falar conosco. Como o pai quer falar com o filho. Será que tu consegues ouvi-lo? Ele quer vir quebrar o que precisa de ser quebrado na tua vida. Começa hoje, mas só acaba lá no fim, quando tu fores para a glória com Ele. Se tu disseste durante tanto desafio que nunca mais ias confiar a ninguém, escuta, tu agora vais fazer esta oração e vais perceber que em Cristo há uma confiança nova. Há um perdão novo. E que tu não vais mais viver a desconfiar de todas as pessoas que estão à tua volta. Porque tu foste magoado um dia e alguém quebrou a tua confiança. Só que nos próximos 5 anos, 10 anos, todos os dias, sabes qual é que vai ser a tua oração? Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Deus. Houve uma altura que eu deixei de confiar porque houve coisas que eu não entendi porque é que aconteceram na minha vida. Mas hoje eu escolho quebrar todas essas coisas que me impediram de confiar em Ti. E eu digo hoje, eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti apesar da minha casa ainda não estar como eu gostava. Eu confio em Ti apesar de não ter o trabalho que eu queria ou de não ganhar aquilo que eu estava a perspectivar. Mas Senhor, Tu não és o Senhor que cumpres as minhas vontades. Tu és o Senhor que supre as minhas necessidades. E eu sei que em Ti eu posso todas as coisas, Senhor. Então imparte essa confiança em mim que vem diretamente do Teu Espírito. Podemos apagar as luzes, por favor? E eu queria que tu refletisses sobre isso. Se há alguma coisa, e tu sabes o que é, se houve algum voto interno que tu fizeste contigo mesmo, seja ele qual for, em relação ao que quer que seja, que foram mentiras de Satanás que entraram na tua cabeça, eu gostava que tu dissesse aquela primeira frase que está ali. Eu quebro todos os votos internos que fiz sobre mim próprio que... E tu sabes a frase que vem a seguir. Que eu não posso confiar em ninguém. Que eu não sou feliz. Que eu não sou aprovado por Deus. Que o que quer que seja, o que quer que venha à tua mente, nós vamos começar a adorar a Deus e vamos começar a louvá-lo. Diz essa frase. Eu quebro todos os votos internos que fiz sobre mim próprio. De que eu nunca teria uma família. Fala, Deus, aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala a cada coração aquilo que precisa de ser quebrado hoje no nome de Jesus, Senhor. Se o voto que tu fizeste foi com um relacionamento do passado, foi um laço espiritual ligado a uma religião, foi um laço emocional agarrado a um relacionamento tóxico que tu tiveste no passado, nós queremos quebrar isso hoje no nome de Jesus, igreja. Porque isso feriu-te e criou-te uma vida toda entrelaçada que Cristo veio para libertar, então deixa-o libertar. Diz a segunda frase que está ali. Eu desfaço todos os laços espirituais de alma e de corpo que foram estabelecidos entre mim e o nome da pessoa. Desfaz isso pelo sangue de Cristo hoje. E vais ler a segunda frase que está ali. Por fim, vais dizer, eu recebo as bênçãos de Deus de... E tu sabes o que é alegria, paz, bondade, benignidade, a bênção da paciência, a bênção da longanimidade. Recebe isso na tua vida porque é de Deus, não é do André.
É de Deus, é da palavra dele, está escrita por Ele. Vamos tirar 2, 3 minutos. Ora ou a frase número 1 ou a frase número 2, tu sabes aquela que está sobre a tua vida. E enquanto o grupo de louvor continuar a tocar, vais dizer a frase número 3 também: eu recebo as bênçãos de Deus. E recebe isso hoje na tua vida. Senhor, nós oramos em nome de Jesus agora, para que todos os acordos que foram feitos no passado sejam quebrados em nome de Jesus, Pai. Sejam laços espirituais, emocionais, intelectuais, falsas premissas, pecado, engano, emaranhamentos, feridas. Senhor, que Tu possas vir esta manhã trazer cura aos nossos corações em nome de Jesus, Pai. Liberta cada um de nós, porque Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, nós dizemos como igreja esta manhã, nós queremos a Tua liberdade, Deus. Nós queremos a liberdade que vem de Ti, de toda a doença, de toda a impureza, de todo o pecado, de todo o vício, Senhor. Vem trazer restauração a cada um de nós, Pai. Faz-nos novos na Tua presença, Pai. Ajuda-nos a renunciar a todas as mentiras do passado para uma vida nova contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai.